Está começando mais um episódio do Feira Pod. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Diego. E aí, Diegão, nesse episódio de hoje a gente vai debater um assunto que pra gente é de extrema importância. Exatamente, vamos estar conversando, Rodrigo, sobre a questão da mudança da data da micareta. Ou uma não mudança, porque a gente não tem nada confirmado. E aí, até pra você que nos assiste, nos acompanha, seja muito bem-vindo. É justamente um momento que teve uma discussão lá atrás, mas aí, Rodrigo, a gente já tá aqui no São João. Com certeza. E a conversa morreu. Você já tá nas vestes. Exatamente, aqui foi um look feito por minha esposa, falou, hoje você vai vestir essa camisa roupa do São João, essa roupa. Eu falei, opa, tudo certo então. Mas é porque é um assunto que, assim, vamos dizer, logo quando acabou a micareta, se passou a semana batendo nisso. Precisamos rever a data da micareta de Feira de Santana, talvez pra novembro, ou vai ficar em abril. Só que o que acontece? Já tá acabando junho, julho já tá na porta, e a gente não tem uma resposta definitiva. Vai ser micareta em novembro ou em abril? Porque se for em abril, a gente tem menos de um ano. É porque, na verdade, não é nem se vai ser em abril, se vai ser ali antes do primeiro semestre, antes do segundo semestre, isso, na verdade. É, porque eu falo aí, abril porque exatamente, a data que pode ir ali de março até maio, como aconteceu agora. Mas aí talvez seja um dos problemas, né? Que a gente começa uma discussão, ela tem um volume num determinado momento, uma intensidade, mas aí depois a conversa ela vai esfriando e a coisa já se aquieta. E aí, se a gente não tiver o cuidado, e é até um dos motivos da gente estar aqui hoje conversando, essa conversa ela só vai ser reativada na boca do gol no ano que vem, iníciozinho ali de janeiro, fevereiro. E aí volta aqui. E aí já tá o looping novamente. Que é todo ano, né? Vai ter micareta e tal, que aí pode ser até uma coisa que a gente discute. Eu nunca vi não ter a micareta fora durante a época da pandemia. Fora isso, sempre teve micareta. Independente, com muita chuva, sem chuva, sempre teve a micareta. Mas só que a importância é, a gente recentemente esteve em um evento onde Isaac, que o sobrenome dele é muito difícil de pronunciar, da Saltur, apresentou um calendário de festejos de Salvador. E aí eu falei, caramba, velho, como é que não tem isso em Feira de Santana? Mas eu quero que você entenda. Existe o calendário de feira, mas não existe algo programado pra ser vendido, pra ser divulgado, pra ser notificado à população e ser realmente trabalhado no âmbito da comunicação. E aí eu falei, Diego, a gente precisa levantar essa bola porque a gente já tá no terceiro ano, não foi isso? Exatamente, terceiro ano de micareta. Cobrindo a micareta de feira. Então a gente tem um pouco de autoridade pra poder falar sobre esse assunto. E é importante pra gente saber data, porque você, jovem padawan que tá aí do outro lado, não imagina o que é trabalhar na micareta. Existem dois tipos de micareta. A micareta que você sai pra curtir, fiz muito, e a micareta que você trabalha. É um outro universo. Quem sabe um dia a gente conta essa história. Mas, Diego, a gente precisa fazer uma contextualização, o porquê a gente tá aqui. Exatamente. Para você entender, o Executivo Feirense, por meio do prefeito José Ronaldo de Carvalho, logo após a micareta, iniciou um debate público, numa entrevista, com a discussão de por que não mudar a data da micareta e trazer essa data para novembro. E aí foi onde nós tivemos a divisão ali de várias opiniões. E aí vou pedir pro diretor, Rodrigo, soltar o vídeo para que a gente veja o momento em que ele deu essa declaração numa entrevista. E as opiniões das pessoas. Então, eu ouvi de várias pessoas na cidade essa ideia de levar para novembro. Por quê? Porque você fica com tempo suficiente e a capacidade financeira de você poder fazer a festa de Rei de Quaruçu, a festa de Fevereiro da Matinha, a festa de Vaqueiros de Ipuaçu e Março, e assim sucessivamente, e você se preparar financeiramente falando para poder fazer o São João e o São Pedro, de Humildes, de Jaíba, ou, quem sabe, um São João aqui dentro da sede também, né? E nós estamos conversando com um grupo de Campina Grande para ver se isso dá certo, se não dá. São conversas, não tem nada certo, tá? Mas se acontecer, será muito de forma profissional, essa questão aqui na cidade. Profissional que eu digo com patrocinadores, tá? Então, eu acho que são coisas que se você tem em junho, São João, São Pedro, você tem em setembro a Expofeira, você vai ter em novembro a micareta, você teria em dezembro o Natal Encantado. O município teria condições de continuar bancando tudo isso. Mas se você não tiver um novo planejamento, o município fica com grandes dificuldades de manter todas essas festas culturais que já existem no município. Então, são ideias que nós estamos trazendo aqui desse novo governo que nós assumimos, mas nós queremos ouvir você que está me ouvindo nesse momento. Então, por favor, debatam, venham debater conosco. Você pode debater através de um e-mail, você pode debater mandando mensagens
para o site da Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Comunicação Social. Você pode debater de todas as formas. Tá aí, Diego. E tem, assim, vamos começar de trás pra frente esse vídeo, mas assim, o que a gente tá fazendo aqui é debater. Prefeito, me permita, a gente tá fazendo esse debate aqui, a gente como imprensa tá batendo esse papo, e fica aberto um convite logo de cara, você mesmo, Vossa Excelência, participar, ou do secretário de Cultura participar também. Cristiano Lobo, que inclusive a gente já manteve até contato com ele também, fica aberto também, caso o secretário de Comunicação também tenha interesse em vir para esse debate. Acho que é totalmente possível. Ele é o dono da festa, né? E uma coisa ali também que destacar, esse vídeo ele foi ali do dia 8 de maio. Foi logo depois. Exatamente. Então a gente já tem aí 2 meses e aproximadamente aí uns 10 dias, 12 dias, entendeu? Ali desse momento de discussão e até então mais nada. E na sequência foi quando a gente teve também mais algumas outras falas, que aí foi logo quando o secretário de Cultura e Esporte e Lazer, Cristiano Lobo, que eu citei há pouco, que ele fala da alteração no calendário que ela pode fortalecer a micareta. E aí são palavras dele, abre aspas. Temos a oportunidade de ampliar o alcance da micareta e consolidar a feira como um dos grandes polos de evento do Brasil. Novembro oferece uma janela estratégica com menos concorrências de grandes festas e mais chances de atrair turistas e patrocinadores. Então, assim, houve uma enxurrada de matérias, mas o que eu quero dizer quando se fala sobre isso, e até uma fala do prefeito lá no vídeo, que ele fala assim, pode mandar um e-mail. São coisas que ela está, na minha opinião, desarticulada. Eu sei que é um debate inicial ainda, mas não está estruturado. Olha a diferença se a gente fosse para audiência pública, depois tivesse uma campanha publicitária falando, vamos discutir a micareta, ou você pode mandar um e-mail por aqui, mensagem de WhatsApp é por aqui, mensagem de áudio é por ali, tá desorganizado. É porque também, na minha opinião, Diego, fica longe. Não é tão acessível você falar com a Secretaria de Comunicação. Isso eu tô falando por quê? A micareta não é feita só da prefeitura. A gente tem várias instituições que estão em conjunto com ela. E a própria população. Que é a classe empresarial também. A classe empresarial, população, governo do estado. Então, assim, para a população não é tão fácil chegar e ter acesso a esse tipo de informação. Mas é legal, é o início de uma conversa. Mas, vamos lembrar, se não bater um martelo, a gente trabalha com a data que a gente tem, correto? Que é o primeiro semestre. Entre março, abril e maio. Se não bater esse martelo, a gente tá com menos de um ano. E aí a pergunta é, bater quando esse martelo? Esse martelo é batido quando? A gente vê várias discussões de empresários da área, da micareta, que falam, a gente não tem uma data. E realmente, a gente não tem uma data. Eu não sei que ano que vem, se vai ser em novembro ou se vai ser em abril. E eu não sei uma data. Então vamos supor, se a gente quer montar uma estrutura de camarote, a gente quer fazer qualquer coisa, tudo depende de dinheiro e de investimento. E até para você ir atrás de parceiros comerciais, você precisa de prazo, falar para eles como vai funcionar um projeto. Precisa de um projeto, Rodrigo. Um projeto. E aí, diretor, próxima matéria, por favor. A gente tem aqui também um outro destaque, que é quando se fala bem assim, na realidade é um grande start para que a gente venha discutir a mudança do calendário da micareta, coisa que se arrasta há muito tempo. Isso terá que acontecer. Esse comitê tem que ser formado porque muita coisa terá que ser discutida. Aqui a gente já vê um outro pontapé, que é a formação de um comitê. Mas, mais uma vez, eu digo, essa conversa ficou do ponto de vista embrionário. Não se avançou, a gente não teve um avanço. Ok, quantas pessoas vão estar constituídas nesse comitê? Como é que esse comitê vai ser formado? Qual a parcela de empresários que vão estar ali? Qual a parcela da sociedade civil, das entidades de classe que participam, dentre outros atores, conforme você narrou, que fazem parte dessa festa? Mais uma vez, mais uma proposição que não teve um avanço nesse sentido. Fica precisa ter, não só ter um comitê, mas como esse comitê tem que estar à luz do dia. Esse comitê precisa chegar na ponta. Quem é a ponta? É o folião, a pessoa que sai de casa. Porque eu acredito no seguinte sistema, Diego. Quando você tem algo organizado, muito organizado, é mais fácil você vender, é mais fácil você se comunicar. Imagine que coisa linda, se você termina a micareta já dizendo que ano que vem estamos de volta com data. Independente que no começo seja só um comunicado, mas isso já mostra, eu tenho data. Então você tem um tempo para começar e terminar as discussões, porque tem data. Então você pode fazer com que tudo se movimente em volta dessas informações. E o problema é, com todo respeito, as coisas não podem ficar fechadas dentro de um escritório. Não pode estar fechada. Não é todo mundo que tem acesso a entrar numa Câmara de Vereadores ou acessar a SECOM, a Prefeitura. Eu sei que são ambientes públicos e todo mundo pode acessar, mas não é tão fácil. A gente precisa comunicar a população, porque no fim das contas, a festa é da Prefeitura.
Mas quem curte é o folião. É o folião. Mas você tem também a classe empresarial que ela participa de todo o processo ali, no sentido de, às vezes, entrar com o próprio dinheiro mesmo para fomentar determinadas estruturas ali, desde de um madeirite, às vezes, até uma plotagem, dentre outros ali. Então, assim, como é que você vai pra rua pedir patrocínio? Ir atrás de publicidade, dentre outras ações. E aí eu vou levantar uma bola pra você, Diego. Eu quero escutar a sua opinião, porque de opinião rasa eu sou cheio. Você acha do que, velho? Não tá na hora da micareta de feira começar a ter uma questão de ela se bancar? Porque até então, até onde eu já percebi, a micareta de feira ela não se banca. A prefeitura, junto com o governo do estado, coloca dinheiro nas coisas pra funcionar. Mas ela não se banca. O que você acha? Não tá na hora de festas como o Carnaval de Salvador ou o São João de Campina Grande, várias festas, ela é tão grande, tão volumosa, que acaba se bancando. Na sua opinião, já tá na hora de feira chegar nesse patamar? Não, eu acredito que sim, mas tem um pontapé anterior aí, que é justamente a ideia do planejamento. A gente tá começando agora, eu acredito que de forma tardia, justamente a começar a pensar uma discussão para falar da festa. Então, assim, só trazendo, Rodrigo, a gente terminou agora no mês de junho, tivemos agora a maior feira de negócios no agro, que é justamente a Farm Show lá em Luiz Eduardo. Sim. Ela movimenta bilhões. Com certeza. Termina essa festa já com a data da próxima. Que foi o que eu falei da questão. Que vai ser assim, de tais a tais dias. Então, você participou desse evento lá, você já sai de lá e já é noticiado nos veículos de comunicação de massa a data do próximo ano. Então, você, fornecedor, já marca aquilo no seu calendário. Você que é do agro, já marca lá no calendário. Você do hotel já sabe que aquele vai ser o período que as pessoas vão procurar. Então, todo mundo começa a se organizar com base nessa data. Então, assim, como é que a gente vai se bancar? A festa vai se bancar se a gente ainda está discutindo ainda um comitê, uma data. Ou como veio uma outra sugestão aqui, que aí eu quero avançar nesse pontapé inicial. E aí vão ser duas na sequência, diretor. Uma é referente ali a de Roberto Coelho, por favor, que é um momento importante para se pensar, porque a gente sai de uma micareta que contou com chuvas. Em algum momento... isso pode, na opinião dele, ter interferido no público, na quantidade, e ele vê de forma positiva a mudança para novembro, mas ele fala também aqui com relação ao fato de que, no caso específico, vê de forma positiva novembro, porque a gente realmente está saindo da primavera. A gente, em plena primavera, que é a estação que tem temperaturas mais amenas. E Roberto Coelho, nessa matéria, você que está acompanhando, vai ter os links lá na descrição, ele fala na criação de uma espécie de uma expo micareta. Aqui já é um outro elemento, um elemento mais novo. Então, só para você nos acompanhar. Mudança para novembro, criação de um comitê, Expo Micareta, e Rodrigo que traz a questão da própria festa se bancar. Mas a festa se bancar para mim é o elemento final desse processo. De um projeto. Eu preciso estar com isso aqui tudo organizado para que eu possa ir para a rua vender. A micareta de feira, a prefeitura ela até tentou nesse primeiro ano agora, aquela questão de vender a festa por meio de um edital para uma empresa que iria buscar, no caso, patrocínio. Mas isso, na minha maneira de ver, foi algo apressado, que deu ali já quase na boca, como se diz, da festa. Tempo. E a coisa, ela, como se diz no termo mais contemporâneo, ela flopou. Não foi embora. Diego. Tinha até a ideia de um camarote de marcas, tal, flopou também, entendeu? Diego, deixa eu te falar. Como é que você vai botar sua marca em algo que... Para um negócio, do dia pra noite. Uma micareta, a gente tem que lembrar, é a maior micareta do Brasil. Para ela ser vendida, eu tenho que fazer assim, ó. Vamos supor, a gente tá agora em 2025. Eu tenho que falar, ó, eu estou colocando edital para uma empresa vender 2027, não é nem 2026, porque dá tempo. Porque tem que ser uma empresa específica, ela tem que saber o que tá fazendo. Tem que ser uma empresa como Campina Grande que faz isso, tem que ser uma empresa como faz o Carnaval de Salvador. Precisa ter um know-how, um conhecimento. Não adianta eu falar, vou vender aqui e tá valendo. Não, precisa ter um planejamento. Eu concordo com a fala de Coelho, sabe por quê, Diego? Você fazer um pré-evento vendendo as novidades da micareta, como ela vai ser, trazer empresas de fora, trazer expositores, trazer várias coisas, vai dar um ar de, como eu posso dizer, profissionalismo. A micareta de feira vai ficar extremamente profissional. Ela vai ficar burguesinha, ela vai ficar toda bonitinha lá pra você falar, pô, eu tenho interesse. Porque se a gente pensar, tudo que se profissionalizou, tudo se organizou, se vende com mais
clareza, maestria. E aí tem uma outra coisa também, Rodrigo e quem está acompanhando, que é a seguinte questão. Ainda que a gente, na minha opinião, profissionalize, deixe isso tudo redondo, ela vai ter um período de maturação, que é justamente aquelas pessoas que vão querer, tipo, pagar para ver, entendeu? Vai ver até que ponto, de fato, vai ter uma organização, para que a partir daí as marcas venham e ganhem confiança nesse processo. Então, também é pensarmos que não é do dia para a noite. Vai ter justamente esse tempo ali para que a coisa aconteça. E só para a gente ter ciência disso, diretor não chamou ali na sequência, mas pode trazer a próxima matéria, que é a fala de um conhecido dessa festa, que é justamente Diggs. O empresário Diggs. Exatamente, Antônio Diggs, que ele fala justamente o seguinte: tenho 22 anos pedindo que a gente discuta micareta em tempo integral. Parem com esse medo de mudar as coisas. Eu quero que seja em novembro mesmo, para o poder público se organizar. Então, velho, assim, 22 anos. Eu vou concordar. Primeiro porque, já expressando opiniões rasas, que eu adoro isso. Aí vem muito pessoal, pela minha opinião, não crucifique ninguém. A gente precisa mudar a micareta. Eu acho assim, primeiro, a gente tem que ter cabeça de startup. O que é cabeça de startup? Tentar errar, tentar de novo, errar até acertar. A gente não tem uma fórmula pronta. Quem sabe, quem conhece a história da micareta de feira sabe. Por que a micareta de feira foi criada? A micareta de feira foi criada porque na época do carnaval choveu muito. Olha que engraçado, esse ano de 2025 choveu muito e eu tomei muita chuva na cabeça e sei disso. Então assim, mas só que o tempo passou, Diego. O carnaval é um exemplo, cara, o carnaval é um exemplo de festa. Eu tô falando porque a gente teve no evento com o Isaac mostrou o que os caras fizeram. Tipo assim, o óbvio. A maior festa de trio de rua do mundo. Todo mundo sabia, mas agora eles têm a chancela do Guinness Book. Isso não foi feito ao acaso, isso foi planejado, isso foi consultado, isso vira mídia, isso vira pauta, isso vira o quê? No fim do ano, no outro ano acontece o quê? Quem tá em outras regiões e até em outros lugares do mundo fala: olha que legal, tem uma festa que tem o maior carnaval, a maior festa de trio elétrico de rua do mundo. Vou lá verificar. Olha isso, isso quer dizer o quê? Dinheiro vindo de fora. Na minha opinião, vou concordar com o Diggs. Tá na hora, primeiro, de se trazer a micareta pra uma data. Primeiro a gente vai dar uma luz, Diego, na micareta. As pessoas vão voltar a olhar. A classe empresarial vai poder voltar a olhar. E segundo, o meu segundo ponto, que pra mim é o mais forte, é: a gente sai de uma coisa espremida, assim, porque a gente sai do carnaval, que todo mundo já gastou uma grana, pensando como a classe média brasileira, que é o meu caso. Pô, você vai e curte o carnaval. Se não for no carnaval, você viaja. Você gasta uma grana no carnaval. Calor, verão, porra, Bahia. E aí a gente tem a micareta, só que logo depois vem a maior festa do Nordeste brasileiro, que é o São João. Que é o nosso caso agora, que foi maio, ali no iniciozinho de maio, feriadão, e um mês depois, São João. Um mês e 20 dias depois, São João. Meu irmão, eu sou brasileiro, o dinheiro você vai fazendo conta pras coisas dar. Não dá pra sair de um carnaval, uma micareta e um São João. Então a gente não tem um protagonismo. Aí eu volto a fala do vídeo do prefeito, que ele fala: pô, existe um calendário. Nesse vídeo ele exemplifica, existe um calendário. Mas talvez falte glamourizar, deixar na questão do marketing esse calendário das festas de Feira de Santana, porque as festas precisam estar extremamente organizadas. E quando você pega a principal festa, você concorda comigo? É a principal festa da cidade. Existe uma maior do que essa, não, né? Maior não. Maior não. A principal festa da cidade. Eu diria que é mais tradicional também. Mas você pega e coloca em novembro, já começa uma discussão. A gente já ganhou o quê? Quase um ano e quantos meses falta pra novembro? A gente tá o quê agora? A gente tá em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 1 ano e 5 meses pra gente discutir a micareta. Caso seja em novembro. Caso seja em novembro, mas a gente precisa de data. A gente já ganhou 1 ano e 5 meses. Então a gente consegue arrumar alguns problemas que tem na micareta. E aí eu concordo aí eu volto com a fala de Coelho. A gente tá entrando na primavera, a gente não tá numa temperatura de verão e a gente não tem o problema da chuva. Porque esse ano a chuva foi um problema muito grande. Até para contextualizar também, quem nos acompanha, porque pode falar assim, pô, mas todo ano chove, mas você não tem noção, gente. Toma 3 anos, os outros anos pegamos chuva. Não que nem certo? Essa, né? Mas esse ano foi assim, cara... desesperador. Foi pra deixar ensopado mesmo. Então assim, qual é o problema disso na festa? Isso atrapalha... Vou falar do nosso caso aqui, começando pela nossa barriga que dói primeiro, né? Começa pelos equipamentos, que eles começam a molhar, danificar, são todos equipamentos eletrônicos, equipamentos caros, então eles não são resistentes à água, é cabo que danifica, é cabo que molha, então esse é um primeiro ponto. E água e eletricidade nunca exatamente. Foi uma combinação. Aí você tem os trios,
que a gente vai falar agora dos cantores, vários trios, alguns deram defeito em função de algum desses Excesso trios de terem água. vários equipamentos eletrônicos e aí eles passarem com problemas mesmo, de o som parar, dentre outros, ou aquela capa ali de cima não tá aguentando mais de água, O excesso equipamento de água. eletrônico que com a água ali e ligado à energia, ele iniciou um pré-incêndio, teve um trio que fez isso, então assim, são esses processos aqui do ponto de vista só de equipamento e o ambiente que fica ruim na festa. É por isso que você lá depois vai falar bem assim, porque essa câmera tá embaçada, por que essa câmera tá molhada, entendeu? O chat não quer saber de quem tá sofrendo na lá. ponta cá, entendeu? E não é problema deles. Mas aí eu vou trazer pra esse mesma pessoa que tá esculhambando no chat a câmera molhada, que ele não vai na rua, porque tá chovendo muito. E a gente tá falando, vocês viram a micareta esse ano, pelo amor de Deus. Choveu de... Nossa, eu tava... Tinha hora que eu ficava enjoado de É o ficar seu molhado. Uber que fica mais caro. Que fica mais entendeu? caro. Muito mais A caro. avenida que fica alagada, porque o volume de chuva dessa micareta, já me falaram que viram maiores, mas pra mim, Rodrigo, até como folião, nunca tinha visto. E é um negócio que fica ruim andar. Fica ruim, e aí eu vou falar bem assim, você pode falar bem assim, mas no camarote não fica. Vai Olha, depender do posicionamento que você tá, do seu somente se o vento camarote vier. na avenida, não tô nem falando disso, eu tô falando do acesso mesmo. É o Que acesso. tem que botar vários Pallet. pallets, por conta de que senão o folião vai ter que colocar o pezinho dele. Dá um livro, viu? Isso aí a gente na pode água, escrever entendeu? um livro sobre esses perrengues de Aí micareta. ele pode não colocar lá no camarote, mas depois pra ele muito provavelmente acessar o carro dele, ele vai botar o pé na água, na poça de água, em algum dos locais pra poder atravessar. Pra uma festa de rua, ao todo, chuva nunca vai ser legal. Festa a céu aberto, todo mundo sabe que não vai funcionar. Esse é um Não, ponto. o problema eu diria que não é nem a chuva, porque a gente já trabalhou em outros anos com chuva, mas é a intensidade da chuva, Rodrigo. Uma coisa é aquela chuva que refresca o folião, A outra... outra coisa é aquela chuva que ensopa o folião e faz todo mundo falar bem assim, quem tá lá trabalhando às vezes fala bem assim, meu Deus, que hora isso aqui acaba que eu quero Quero ir embora. ir embora daqui porque eu tô congelando aqui de frio. Mas vamos Então lá, esse foi o ponto. o que mais E a aí, gente tem aí? a gente tem uma próxima matéria, diretor, que é justamente isso. Ó. Vereadores denunciam judicialização do pagamento a artistas da micareta Feira 2025. Quem errou foi a prefeitura. Isso é, entre aspas, quem errou foi a prefeitura, que foi a fala de alguém. Exatamente. Aí tem a questão que é justamente de uma associação tal. Que Contextualiza aí, Diego. Eu tô por fora disso, me contextualiza, eu sei muito por cima. Pronto, vamos lá. Tivemos nessa discussão que havia alguns artistas que eles não possuíam CNPJ, Certo. ok? Então, a prefeitura, na maioria das vezes, ela para iniciar um processo De pagamento. de pagamento, ela requer justamente uma documentação Que é a famosa empresarial. nota fiscal. Isso, ela não ia por um pagamento de nota fiscal avulsa. Então, criou-se uma associação que reunia esses artistas que não tinham CNPJ. E aí, quando foi agora no final, a discussão que se tem é que apareceu um número maior de artistas do que o combinado anteriormente. Resumindo toda a conversa para você que está acompanhando, link da matéria também está na descrição, quem é artista pequeno não recebeu ainda o seu dinheiro. E aí, por favor, os comentários dessa matéria, diretor. A gente tem o primeiro comentário ali, que é o do Neto Barreto, que ele fala, e a história se repete, tá difícil manter a ética e ficar calado. Próximo. A gente tem ali o da Rebeca Garcia, que ela fala, os valores ultrapassam 200 mil, entre parênteses, como se isso fosse um valor absurdo, né? Pois não é metade do que foi pago a grandes artistas. A realidade é que, independentemente do valor, nunca vão valorizar os artistas da cidade, apenas quando eles crescem e saírem daqui. Aí começa a se humilhar, implorando para que voltem. É interessante, porque teve um episódio que a gente estava falando aqui do Potencial de Feira, que uma das nossas convidadas falou justamente sobre isso, Dandara Barreto, um beijo Dandara, que é justamente quando Dandara ela fala o caso específico da Raquel Reis e depois o caso específico do Baiana System, que o vocalista é Ferenc. Exatamente, entendeu? Então eram cantores aqui de barzinhos que não tinham essa, digamos assim, importância no cenário cultural local para os governantes, mas que ao saírem e fazerem sucesso, retornaram como estrelas. O último comentário,
Diretor, por favor, que é do Cláudio Lima, que ele diz o seguinte: falta respeito demais com os artistas da terra. Os de Salvador vem e leva todo o dinheiro. Gente, só para contextualizar para vocês, os artistas que estiveram aqui houveram pagamentos até o que de 750 mil, 500 mil. Mas isso é fato, comprovado. Isso, no caso que são os artistas maiores. Então, se você pega um Bel mesmo da vida, a gente pode colocar ali o valor certinho, porque saiu a lista, mas foi aproximadamente 500 mil. Tô falando aqui por baixo, mas acho que foi um pouquinho mais. Então, assim, esse artista grande, ele, para botar o nome dele na agenda, já é 50% do valor depositado. E para ele, no caso, vir tocar no dia, é mais os outros 50%. Então é por isso que um dos comentários fala ali que 200 mil tá como se fosse muito dinheiro. Então, assim, a gente não teve isso ainda ali acontecendo. E aí, Rodrigo, para passar para você e manifestar minha opinião, não sou contrário à mudança, mas com o formato hoje de financiamento da festa, a gente tem um problema. Vamos lá, o governo do estado colocou, salvo engano, 40 e poucos milhões de dinheiro na festa esse ano. Então, ano que vem tem eleições do governo do estado. E aí, se essa festa ficar em novembro, tendo em vista que, no caso específico, publicidade, vamos botar assim, muitas vezes ainda não foi paga essa conta. E aí eu lhe pergunto, meu caro amado colega de mesa, se o governo mudar ano que vem do estado, independentemente aí da sua bandeira político-partidária, fez a conta, será que o outro vai assumir a responsabilidade financeira e fazer esse pagamento? Essa para mim é a provocação aí. Diego, você trouxe aí pra mim esses aspectos. Todos são válidos, precisam ser observados. Mas vamos pegar lá primeiro pela questão de pagamento quando você muda de governo. Todo governo, todo município e qualquer lugar do Brasil faz festa em fim de ano. Vamos pegar Salvador. Salvador todo ano faz um dos maiores festas de fim de ano. Eu acho que até o maior, são 7 dias, uma coisa dessa. Então, acho que são 5 dias hoje, 4 ou 5 dias. Foi Isaac que fez essa apresentação e disse. Então vamos supor, então não teria mais festa de fim de ano. Eu acho que dentro grandes da lei... artistas ali. Mas eu acho que dentro da lei, Diego, mas independente, dentro da lei, especificamente, deve ter algo que diz que você não pode deixar de honrar alguma coisa dentro desse planejamento. Eu acho muito difícil, porque eu sei que até coisas que aconteceram dentro de Feira de Santana, que não vem ao caso agora, é coisa de bastidor, coisas que foram feitas que pode provocar inelegibilidade de antigos secretários. Mas assim, eu não vou comentar porque isso nunca veio à tona, tal, eu escutei de bastidor e fica nisso. Realmente, você não pode ter essa questão, ainda mais uma festa planejada, por isso que eu digo, não pode ser governo, tem que ser da cidade. Primeiro ponto, eu acho que você precisa ter essa organização, porque senão a gente fica imobilizado. Então, Natal Encantado não poderia ser feito. Segundo ponto, eu quero que vocês agora, todo mundo comigo... Não, é isso. É só para deixar claro aqui, Rodrigo, que não é o contra, eu tô trazendo a reflexão. Não, faz fundamentada positivo. Até em matéria ali, que é justamente assim, olha, a gente já tá há 2 meses, como a gente falou, em 20 dias, e esses artistas locais que tem valores ali de 10, 15, que é 20 pouco dinheiro. Mil, pouco dinheiro, dentro... de publicidade também às vezes, e que também não receberam. Vamos lá, Diego. Mas e aí? O que a gente tá fazendo aqui é levantar a bola. O Feirapod hoje tá levantando a bola. Se é do poder público aí, quiser já vir responder, fica tranquilo. A mesa tá sentido, viu? A mesa tá aqui pra gente discutir sobre isso. Mas assim, eu concordo, precisa ser algo de cidade, não de governo. E segundo ponto, Diego, aí agora eu quero que vocês sigam um fio comigo. Pequeno, infelizmente o pequeno, eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. A gente mora num país chamado Brasil, onde se diz que é um dos países mais burocratas do mundo. E mesmo com toda essa burocracia, Diego, você pode concordar comigo, mesmo você estando todo certo, as coisas podem dar errado. Primeiro ponto. Vamos lá. O poder público, ele tem a obrigação de só fazer coisa com nota fiscal. Não dá pra... O poder público não tem como sonegar. Se sonegar, é cadeia. Não, e não quer dizer que o empresariado sonegue. Tem, mas só que os olhos em cima da prefeitura são muito maiores. Então vamos lá. A gente tem os artistas feirenses. Eu sei, com toda a dificuldade, eu reclamo demais da burocracia do Brasil. Isso precisa ser discutido, mas vamos lá, meu amigo. Eu tenho uma banda pequena, eu tenho que pensar da seguinte forma. Como é que eu não tenho um CNPJ para receber? Isso é complicado. E eu tô falando isso, Diego, porque a gente estava no evento com o secretário de cultura do estado. E aí levantaram. Me barraram minha documentação porque eu não tinha CNPJ. E aí ele teve que fazer toda uma explicação que se ele não cobrar o CNPJ, ele vai ser preso. Se ele fizer um pagamento pra uma pessoa física... Foi. E aqui, na verdade, tentou-se com essa associação justamente... trazer esse pequeno. Dar um jeitinho, digamos assim, do ponto de vista jurídico e organizacional, para que esses pagamentos pudessem ser feitos para essa associação que tinha documentação ok, e na sequência isso
reverberar, inclusive, não apenas para micareta, mas para outras festividades, como o próprio São João. Mas aí digo, Então já barrou tudo. você confiaria o seu dinheiro a uma outra instituição que você não sabe? Porque assim, eu ainda não li, não sei por que isso foi judicializado. Ah, porque apareceu mais banda. Vamos lá. É possível a gente fazer um cálculo básico? Deve ter uma ficha dizendo quantos artistas começaram no trio e quantos acabaram, correto? Então se a gente abrir a transmissão hoje do Feirapod, que tá lá no nosso canal do YouTube, a gente consegue contar quantos trios passaram. Exato. Mas, Então Rodrigo, não dá pra aumentar o número de artistas. Ah, tinha um pranchão, tinha os outros palcos. tinha os palcos. Mas não tem uma ficha de controle? Não, eu acredito que sim, mas assim, ó, se a gente for parar pra pensar, são 2 meses e 20 dias. A discussão tá agora. Foi Sim. algo de dias atrás aqui. O atraso, Mas aí o que eu quero não lhe discuto. dizer é, a gente já tá há 2 meses e 20 dias. Alguns receberam para tocar no dia, ok? Então, assim, será que eu não teria um fluxo econômico, financeiro, para que o pagamento fosse realizado ali um mês depois? Vamos botar dessa forma? O projeto que a gente fala sobre micareta, isso poderia estar dentro do projeto. Você, pequeno artista, vai receber X dias depois da micareta. Isso poderia estar documentado. Não tem essa Tá lá documentação. comprovado, você entregou a documentação, em 20 dias você Porque eu penso recebe, da 15 seguinte dias. forma, o comentário do nosso brother ali, eu concordo com ele, mas não dá pra fazer a micareta sem grandes atrações. Você concorda? Não, eu concordo. Você precisa das Mas grandes não tá atrações. se discutindo, e aí eu quero que você que tá acompanhando e assistindo também entenda, que não tá se discutindo a forma como é feita o pagamento ou os valores dessas grandes atrações, mas porque com um que tem o poder, né, digamos ali, do fornecedor no caso, o pagamento é feito dessa forma, e pro pequeno é tipo, quando der, vou. A discussão, eu acredito que é essa. Por isso que tem que ter o ponto. Se tivesse um projeto, ou isso abertamente, o pequeno vai receber com 30, 60, 90 dias, eu não sei. Isso tivesse definido, não tava provocando esse desgaste. Que é um valor menor. Que é um valor bem menor. E aí você acaba fazendo o quê? Desgasta. Aí politicamente eu posso falar, isso acaba te desgastando como político. Porque se chegar no ano que vem e todos os pequenos se juntarem e falarem assim, eu não vou tocar na micareta porque eu não recebo. Faz como? Vai fazer a micareta ou desacreditar, na verdade, né? Porque foi aquilo que eu falei lá no início. Você vai ter uma etapa de maturação. A festa por si só, logo no começo, ela não vai se pagar, na minha opinião, Exato. só com o empresariado. Ele vai vir aos poucos, à medida que a gente vai vendo o sucesso desse processo. A gente vai tentando equilibrar. Retirar mais o dinheiro do poder público e mais do empresariado. Beleza, mas isso tem um tempo de maturação. Mas e aí, nesse intervalo de tempo, você não tem confiança, que aí é uma das partes da relação que se faz numa relação empresarial, o aspecto da confiança. Ali você não tem confiança de uma das partes. Falei assim, velho, eu posso ir lá, mas não tenho a garantia de que vou receber. E aí eu tô falando, desde a empresa que tá lá montando todos, aquela estrutura toda, até o cara que tá lá, às vezes na publicidade, na transmissão, numa série de outros eventos, ou que tá em cima do palco. Então tem toda uma infra por detrás que faz com que a festa aconteça. Então se não houver essa relação de confiança no processo, o outro pensa 1 ou 2 vezes ali. E vai desgastando. E uma coisa que não pode acontecer é, em vez da a micareta ficar melhor, piorar. A ideia é, a gente tá discutindo aqui porque a gente acredita, e eu falo em números, né? Eu acho que esse ano não, por causa da chuva, mas ano passado, 2024, foi o maior público da micareta, da história da micareta de feira. Tanto que tem aquela foto do drone aérea, que é uma coisa surreal, você vê a quantidade de gente na rua. Então, foi tudo, ano passado, em 2024, foi tudo em questão de organização e clima, foi melhor. A micareta é algo que tem que ser extremamente lucrativo. Tem que ser muito lucrativo. Não dá pra uma festa deste tamanho, não dá lucro, dá prejuízo, não faz sentido. É muito dinheiro rodando, é muito dinheiro, mas precisa de organização. Porque não é justo com o pequeno, eu tô com vocês, viu? Não é justo vocês ficarem sem um prazo pra receber. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta, mas assim, eu também falo, você que é pequeno, se organiza. A gente tá no país um dos mais burocráticos do mundo, que mesmo com toda a sua burocracia não te organiza. Porque eu não sei se nesse caso, quem tinha sua documentação toda organizada já não recebeu. Eu não sei, não tenho essa informação. Mas confiar a terceiros, velho. Uma organização que vai vir pra receber e depois vai fazer o repasse. Olha que trâmite. Mas aí a ideia, Rodrigo, e assim, a gente sabendo dessa problemática e dessa possibilidade, é deixar as coisas muito acertadas de início. Olha, o pagamento vai ser em até tanto tempo.
independente. Mas acertada entendeu? como, Diego? Tu ouviu alguma vez, um momento antes, se discutir que ia ter uma associação que ia receber primeiro eu não tô nem pra eu não repassar? tô nem falando disso. Eu tô falando assim, Rodrigo, independente dos que não têm associação, mas ser algo mais ou menos o seguinte: olha, as empresas envolvidas na infraestrutura da festa, desde ali da estrutura até os cantores menores, vão receber em até X dias pós-micareta. É outra coisa, é outra conversa, entendeu? Porque se você tem um Tá projeto definido onde aí tá do tudo início. escrito bonitinho, tipo assim, na parte do projeto, pequenos artistas, Em X vocês vão dias, receber em X estrutura dias, em X dias, É, publicidade você deixa em X tudo, dias. Então, porque vira meio que um manual, você porque aí deixa quando tudo você, muito claro. porque se é um, porque infelizmente ou felizmente, como é uma cidade, a gente não pode, não é que nem uma empresa que vem uma decisão e todo mundo acata. Você se discute tudo muito bem discutido e aí depois você meio que cria um manual da micareta de feira, porque o próximo gestor vai ter que pegar esse manual e ler, e a população tem como se basear no que pode e não pode cobrar. Eu diria que é um pouco daquilo que a gente ouve falar no jargão popular. O combinado não sai caro. Combinado não entendeu? sai caro. E aqui, às vezes, não tá rolando o combinado. Você vai na confiança do processo, Mas aí qual é o com combinado? a promessa que vai receber. Mas será que quando os artistas pequenos estavam sendo contratados, alguém não virou pra eles e perguntou bem assim, falou pra eles, vocês vão receber em X dias, será? E aí, se você é um pequeno artista e tinha essa informação, escreve aí pra gente um comentário, até pra gente saber, porque a gente não faz parte da área musical de feira, até pra saber se a prefeitura ou quem contratou vocês falou, ó, vocês vão receber em X dias. Não, mas aí eu falo em todos os setores, né? Não só lá, mas de publicidade, de infraestrutura, de tudo. É muita coisa pra acompanhar, mas Diego, eu acho que a gente já cobriu Exatamente. E aí é justamente deixar aquela deixa, né? E você que tá aí, que acompanhou, o que acha dessa história toda? Qual a sua opinião sobre essa mudança da micareta para novembro ou para o segundo semestre? Se é a favor, é contra? Qual o pró que você acha? Qual a vantagem que vai ter? Qual a vantagem que não vai ter? Teremos potenciais turísticos de hotéis cheios, de mais gente aqui das redondezas por aqui ou não? É a favor da experimentação, não é? Ou é com ressalva? Eu sou a favor da experimentação, mas com ressalva. Não, sou a favor de experimentação com ressalva, mas é experimentar. E já testava no que vem. Sim, ressalva só por conta dessa transição aí. Que Organizar. pra mim, do ponto de vista, Se a até gente- então a festa ela ainda é pública, Se ela a não gente- é privada. Então Se a gente ganhar mais a tempo, relação é outra. se a gente ganhar mais tempo, né? Se a gente ganhar mais tempo até a micareta, dá muito tempo pra discutir esses pontos críticos e aí fazer essa mudança. E também, só pra entrar na minha conclusão, deixa sua opinião e fica aqui completamente aberto. A gente quer muito a prefeitura de Feira sentada aqui na mesa do Feira, nessa mesa maravilhosa do Feira Pod, pra dar sua opinião, porque a gente quer escutar o próprio secretário, o que é que eles pensam, o que tá sendo projetado, pra gente não perder essa oportunidade. E como a festa está sendo paga por dois, né? O governo do estado também, o próprio Bruno ou algum deputado que queira sentar aqui e conversar, também está aberto aqui e está à disposição. Mas, fechando aqui, já minhas palavras finais, no caso aqui específico, comenta aqui, compartilha o episódio, inclusive manda esse link para aquele teu amigo aí que já está ansioso, querendo saber qual é a data da micareta em 2026 e que ele ainda não sabe. Porque eu também não sei, Diego. eu também não sei. Manda pra mim quando você sabe tiver a data. Então avisa a gente aqui. E é isso, Diego. Valeu, galera. Tchau, Fique com tchau. Deus, até a próxima. A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae pra ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.